tudo bem? Eu sou o Cleiton Lustosa e estamos aqui no nosso podcast para falar das eleições 2022 no DF. E hoje teremos a participação especial da Natália Tavares, que é uma especialista em comunicação política, e da nossa administradora da Riacho Fundo 2, Ana Maria, que é pré-candidata pelo PP. Então, Oi, Natália, tudo bem? Oi, Cleiton, tudo bem? Tudo bem, Ana Maria? Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Natália? Como estão vocês? Bom demais. Vamos começar, né, nossa conversa sobre esse ano de campanha eleitoral, né, especificamente falando sobre a realidade aqui do DF. Então, a gente queria que a senhora contasse um pouco da sua história, né? Então, comece contando um pouco da sua história. Já sabemos que a senhora é pré-candidata, não é isso? Mas tem uma história de muitos anos aqui no Riacho Fundo 2. E aí eu queria saber como começou a sua história, onde que a senhora nasceu, se não nasceu aqui em Brasília, quanto tempo está aqui. Vamos conhecer um pouquinho da sua história lá atrás. Depois a gente vai se aproximando. Então, eu vim de Jaibara, Sobral, Ceará, em 87. Cheguei na cidade do Guará. Na verdade, eu vim de férias. Eu trabalhava no hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Eu era agente de saúde e resolvi, 3 dias antes de terminar minhas férias, que era exatamente o tempo que eu voltaria para Sobral, acabei resolvendo ficando aqui em Brasília. Constituí família, sou mãe de 3 filhos, sou casada há 27 anos, tenho hoje 7 netos, mas a minha vida veio dar uma despontada em 97, quando eu cheguei no Riacho Fundo 2. Cheguei bem já no início, onde não havia asfalto, não tinha uma infraestrutura, todo o início de uma cidade. E foi nesse período, em 97, onde nós não tínhamos nem onde buscar uma oportunidade de trabalho. E para levar mantimentos para os meus filhos, eu batia às vezes na porta de algum vizinho e pedia algum trabalho em troca de alimentos. Eles também não tinham dinheiro, mas aí eu pedia para eles um feijão ou um arroz. Eu morava num barraco de madeirite muito, muito simples, mas foi nessa cidade que eu vi a oportunidade, a esperança de crescer profissionalmente, dar uma qualidade de vida aos meus filhos e ajudar as outras pessoas, que esse foi um dos meus intuitos, essa é uma das minhas missões desde adolescente. E aos 15 anos, antes de entrar na Santa Casa Misericórdia de Sobral, eu já trabalhava numa escola, numa currutela de Jaibaras. Então eu tinha que atravessar um açude, eram meus irmãos que me levavam para essa currutela. Todos os dias eu atravessava um açude numa extensão bem grande para poder ministrar aulas para uma comunidade muito carente. E isso com 15 anos, lá no Aos 15 Ceará. anos. Aos 15 anos já era funcionária pública da Prefeitura Municipal de Sobral. E em 97, eu vi uma necessidade muito grande das pessoas do Riacho Fundo 2 de ter a oportunidade de alimentos, de trabalho. E aí eu fui buscando essa ajuda. E muitas das vezes eu não tinha nem para mim, mas eu sabia onde buscar esses recursos. E aí eu comecei a buscar ajuda para essas pessoas. Aí, em 97, eu ganhei uma ajuda de uma amiga minha para morar numa casa no Recanto das Emas. E eu fui morar de favor, fiquei lá 2 anos. E também, ainda sem emprego, eu encontrei um projeto que era, não lembro agora o nome, mas era onde eles acolhiam crianças. E aí eu só tinha 2 filhos na época, coloquei os 2 lá e eu vi que eles precisavam de ajuda humana para preparar os alimentos. E eu me ofereci. E quando eu me ofereci,
para fazer esses alimentos, eu falei para eles, eu não quero dinheiro, mas o que sobrar de comida, se você puder, eu levo para casa e para mim está resolvido. E assim fiquei, alguns meses. Quando foi em 98, eu já tinha recebido meu lote no Riacho 2, mas não podia ir para lá porque eu não tinha como construir. Houve um processo seletivo do Saúde em Casa para agente de saúde. Como eu já tinha experiência lá da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, eu pude concorrer. E dentre de 400 e poucos concorrentes, eu fui uma das escolhidas. Aí fiquei 98 trabalhando como agente de saúde. 6 meses depois, dentro desse ano, eu fui promovida auxiliar de enfermagem, como eu tinha essa habilidade, essa habilitação. E aí a minha vida já começou a melhorar um pouco. A primeira coisa que eu fiz naquela época foi melhorar a qualidade de alimentação dos meus filhos. Eu nunca pensei em comprar um carro, eu nunca pensei em construir logo aquela casa. Eu precisava, que era exatamente no período frio, como estamos hoje, foi comprar um colchão. Comprei um colchão e nas minhas janelas eram uns cobertores chamados sapeca neguinho, eram janelas. E aí eu dei conta de comprar essas janelas, colocar os meus filhos para dormirem no colchão mais confortável e colocar comida. Foi uma das minhas preocupações. E daí foi iniciando uma visão das pessoas dizendo, olha, a Ana pode ajudar outras pessoas. E fiquei somente 1 ano. Em seguida, fui para a paróquia, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, como secretária paroquial. Fiquei lá 3 anos e meio. E, durante esse período, eu fui trabalhar como alfabetizadora de jovens e adultos. E, em 2006, eu fui participar de uma reunião aqui na Asa Norte, representando a paróquia como secretária paroquial. E naquela mesa tinha vários atores. Tinha promotores, tinha conselheiros tutelares, tinha várias pessoas na defesa de criança e adolescente. E me veio a curiosidade de perguntar para um conselheiro tutelar que estava ali, como é que a gente faz para ser conselheiro tutelar? E ele falou assim, a primeira coisa é você ser conhecida na cidade. A outra é ter algum trabalho na comunidade. Eu falei, gente, eu já tenho essas 2 ferramentas. E aí a outra coisa que ele falou, ei, menina, se você conseguir entrar no conselho tutelar, a sua vida dá uma enguinada de 360 graus. Eu falei, meu pai, agora é minha vez. Chegou a minha oportunidade. Mas antes disso, de eu virar conselheira tutelar, alguém chegou na paróquia, quando ainda eu estava lá, e me disse, Ana, e era um dos maiores sonhos, era ter um curso superior. Mas eu tinha 3 filhos pequenos, um salário de 299, e era exatamente o valor daquela faculdade. E alguém chegou, bateu na porta na secretaria e falou, Ana, a Fastec está abrindo o primeiro curso de pedagogia, por que você não vai lá fazer? Eu falei, não posso. Meus filhos são pequenos, não tenho outra renda, meu marido desempregado, eu não tenho. Ela falou, Ana, isso era quarta, sexta era o último dia da inscrição, domingo era a prova e terça era o resultado. E aquilo ficou, eu falei, meu Deus, eu preciso tanto desse curso superior. E aí, quando chegou na sexta-feira, terminou o expediente, eu corri e fui lá. Fiz minha inscrição. Fui alegre e voltei triste para saber como é que, se eu passasse nessa prova, como que eu pagaria. Domingo eu cantei 7 horas. Eu tinha um dinheiro da passagem, só de ida. Saí, cantei, fui para lá também, não falei para ninguém. Só falei para o Luizinho, que tinha 4 anos, e que disse assim, eu falei, mamãe vai fazer faculdade. Ele falou, mamãe, nós vamos passar fome. E eu falei, Deus não vai nos deixar se eu conseguir passar. Fiz a prova, terça-feira eu voltei na faculdade, meu nome era o primeiro da lista. Fiquei alegre, voltei triste, porque eu não sabia como que eu ia pagar. Corri lá no padre e falei, padre, me adianta meu dinheiro aí, que eu vou pagar a minha faculdade. Ele falou, você está maluca?
você está maluca? Você tem tantas obrigações. Eu falei, padre, hoje, até hoje eu investi em feijão e arroz. Me dê essa oportunidade. Aí fui lá e paguei. Voltei triste de novo. Também não falei nada. E aí, nas minhas primeiras semanas, eu comecei essa faculdade, também sem falar para o marido, que eu sabia que ele ia dizer alguma coisa. Só quem sabia era o Luizinho. E aí, quando foi, na primeira semana eu ganhei R$10 de uma afilhada minha. Na segunda semana, aí nisso eu já tinha me envolvido com a faculdade católica, porque lá ministravam aulas para a EJA. Eu me envolvi e já comecei a ganhar uma bolsa. E quando eu na segunda semana que eu já não tinha mais dinheiro, eu virei para o marido, já tinha contado para ele, e ele falou assim, eu falei, Luiz, me dá um dinheiro para me pagar minha passagem? Ele falou, não tenho não, só tenho R$2, é o do pão dos meninos. Aí eu falei, não posso, esses R$2 eu não posso. E eu olhei para um lado, tinha uma bicicleta pequena de criança. E eu falei, é você que vai me levar para lá. Aí eu falei, Luiz, eu vou nessa bicicleta. Tá ficando doida, que não sei o quê. Eu vou nela. E assim eu fui pedalando. Pedalei um dia, e ele foi me acompanhando, pediu uma bicicleta emprestada. No segundo dia eu falei, daqui agora você volta. Eu pedalei 2 anos e 7 meses do Riacho Fundo 2 para a faculdade, ali em frente à Católica. Então, assim, foi uma forma de eu provar para mim mesma que eu podia. Esse provar para mim mesma acabou despertando para algumas mulheres do Riacho Fundo 2, que hoje algumas delas são professoras. Hoje algumas delas disseram, não, a hora que eu vi a Ana pedalando naquela bicicleta, eu dizia, poxa, ela não tem recurso para ir, então eu posso também. Então, muitas das minhas colegas hoje são professoras, estão no GDF. Acabei me tornando uma referência para algumas pessoas que, de repente, estavam desmotivadas. Com isso, virei ciclista, não é? Virei uma referência para algumas pessoas e toquei minha vida. E aí, com essa vinda para o Conselho Tutelar, isso me ajudou a me aproximar das pessoas. E foi chegando a um ponto, Natália e Cleito, que eu fui verificando que ali eu já não caminhava mais. A minha condição de ajudar as pessoas já pedia mais alguma coisa. Ana Maria, que história bonita, né? Isso é um testemunho, então acredito que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. É verdade. E você vem como uma guerreira, vencendo passo a passo todos esses obstáculos. E escutando essa história, eu fico pensando o que é que ela não pode, né? Onde que ela não pode chegar. Porque o que a gente percebe aqui é que a gente tinha a pessoa certa no lugar certo, porque o DF tem muito isso, né? De acolher as pessoas e de dar oportunidade para quem quer ter uma nova vida, para quem quer recomeçar ou quer começar, né? E isso a gente percebe muito claramente na sua personalidade, de desbravar, né? E ir nesse avanço. Que realmente, que história bonita. E é vocação, não é, Ana? É a vocação não só de querer ajudar as pessoas, mas a gente vê muito claramente que você tem também uma vocação natural de abrir caminhos para que as coisas aconteçam, né? De ir atrás e de fazer com que aquelas coisas se realizem, de buscar a informação, né? Olha, você está com a pessoa lá do Conselho Tutelar e pergunta, como que eu faço para ser conselheira tutelar? Né? Então, assim, isso é tão importante, né? A gente vê uma vocação, realmente uma vocação política, porque uma coisa que a gente percebe hoje, Cleiton, você sabe bem disso, nós temos mais de 5.000 prefeitos, e o que é que a gente vê? A gente que está aqui em Brasília e conhece o funcionamento, né? Da política em Brasília, de como que o governo funciona, como funciona o governo federal, estadual, municipal. Muitas vezes os prefeitos chegam aqui, né, a gente vê a marcha dos prefeitos que teve recentemente, e não sabem nem por onde começar, né, não sabem como buscar aquela verba que está disponibilizada, não tem essa habilidade
de buscar conhecimento, de ir atrás da informação e conseguir o que está disponível para aquela população que vai ser beneficiada por aquela ação, né? E, Ana, me conta mais um pouquinho, então, da história dentro do Conselho. Depois do Conselho, qual foi o seu próximo passo? Conta, você foi conselheira tudo lá? 3 mandatos. 3 mandatos, de 2006 a 2009, 2009 a 2012, 2016 a 2019, quando eu fui convidada para assumir a administração do Riacho 2. Então, Desculpa, só para esclarecer, Ana, como é que funciona essa questão de ser convidada para assumir a administração? Porque, se eu não me engano, você foi a primeira administradora do Riacho Fundo 2, é isso? É verdade, fui a primeira moradora. Sim. E primeira administradora da cidade. E como que funciona essa escolha? Quais são as pessoas que fazem essa escolha? A quem cabe fazer essa escolha? Qual o perfil da pessoa para ser escolhida? Eu acho que a nossa trajetória, e eu sempre digo que a vontade de Deus, ela vai acontecendo naturalmente. Eu encontrei em Brasília, em 2018, uma mulher que me fez um convite para caminhar com ela. E quando eu entrei na eleição em 2018, ela me disse, eu sou uma mulher de palavra e eu também estou do lado de cá. E ela me disse, Ana, caminha comigo que eu te ajudo a ajudar as pessoas. E a deputada Celina Leão veio com essa sede de juntar-se a quem quer fazer o bem, porque ela é uma mulher empoderada. Ela é uma mulher que eu me espelho muito nela. Se essas correrias que ela faz já era algo assim, já é algo que já é da minha caminhada não só no Riacho Fundo 2, mas durante toda a minha vida. E aí ela me disse, Ana, você por ter tido uma expressividade boa na eleição passada, então vamos te dar essa oportunidade. Então, assim, eu nem imaginava, porque a administração foi cargos de pessoas que têm já uma carreira política, pessoas que eu entrei na administração pouquíssimas vezes. E era para quem tinha um poder aquisitivo. Eu não tenho nada disso, eu não tinha nada disso. Eu tinha algo que, de repente, muitos não têm. O querer ajudar, o quebrar o paradigma daquilo ali tem que ser do povo, das pessoas simples, das pessoas que precisam chegar pedindo ajuda a quem está ali sentado, não importasse quem fosse o administrador, ou administradora, que as pessoas estivessem a serviço deles. Porque, na verdade, nós somos pagos pelo povo. E eles precisam saber disso. Aí eu vim quebrar esse paradigma. Então, teve porta aberta o tempo inteiro. E a deputada Celina Leão, ela veio acreditar nesta mulher simples. E aí eu tive que fazer uma reviravolta, porque essa mulher simples era descredibilizada pela dita, como que eu posso falar? A velha política. A velha política. E aí, quando eu entro na administração, disseram, você não passa de 100 dias. Eu falei, tá bom. Subi numa motinha, saí da bicicleta, peguei uma moto, nem motinha não, que eu sempre disse. Alguém chegava para mim e dizia assim, e a sua motinha? Eu falei, motinha? Motinha não. Aqui é um 150, filho, leva a gente para onde a gente quiser. Então, assim, quebrei esse paradigma todo de que a mulher simples, ela pode estar onde ela quer. Ela pode buscar. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe essa junção do Conselho Tutelar, que era a proximidade das pessoas, de ajudar um ao outro,
a primeira fala minha em vídeos foi: gostaria de te convidar para ser um administrador também, para você cuidar da sua quadra, para você me ajudar a cuidar. E assim a gente foi esparramando essa informação em toda a cidade, em cada local. Meu telefone ele não tem privacidade, porque se você for no Google, desde 2006, quando eu era conselheira até lá, então está lá, Ana Maria da Silva, está lá meu telefone pessoal. Então as pessoas, eu fui já noticiando. Então, aonde tinha um problema, as pessoas ligavam: Ana, ó, eu preciso disso, pode me ajudar nisso. Aquilo que podia fazer, a gente fazia, executava. O que não podia, vamos buscar juntos. E assim as coisas foram desbravando a cada dia. E conta aqui, como é que foi na administração? O que você conseguiu realizar na cidade? Então, nosso primeiro passo, Riacho Fundo 2 completou agora, dia 6 de maio, 27 anos. 27 anos que ela não ganhava Não, desculpa. De 2009 para trás, ela não recebia equipamentos públicos. Então, o primeiro que nós ganhamos foi buscamos lá, eu e a deputada Celina fomos na Terra Cap, foi um posto de gasolina. Isso em 2019, né, 19. 19, né? Em 19. 2019, eu entrei 7 de janeiro de 2019. Então, o primeiro equipamento que nós ganhamos é uma área particular, mas não tinha no Riacho. Foi o posto de combustível. Segundo foi a maior unidade básica de saúde. Ela é referência nacional. A segunda foi a unidade de pronto atendimento. Riacho Fundo 2 hoje tem uma UPA. Depois recebemos a construção do viaduto, né, que atende Recanto da Zema e Riacho Fundo 2, onde Riacho Fundo 2 agora ganhará uma bela vista já com o empreendimento bem na entrada do Riacho Fundo 2, um empreendimento particular, que a gente chama que é o nosso shopping, a nível de Lago Sul, os moldes que foram construídos. E agora recebemos agora um presente. Eu recebi a administração, a nossa equipe, recebeu um prêmio do governador por termos sido a primeira cidade de Brasília a zerar os buracos da cidade, sem equipamento próprio. Era eu pedindo aqui, pedindo ali, um buraco abria aqui, a gente já ia lá e já resolvia. Então, por esse feito, nós fomos presenteados com uma duplicação que está sendo executada neste momento. Entendi. Então, pela sua história, a gente percebe que, na verdade, o seu grande diferencial é que você nunca quis fazer política, você sempre quis resolver problemas, você sempre quis ajudar as pessoas, né? Talvez por isso tenha dado tão certo desde sempre, né? Porque, na verdade, o que a gente vê hoje muito, não é, Cleiton? A gente vê as pessoas querendo fazer política, discutindo muito mais do que preocupados realmente com a necessidade da população, né? Porque as pessoas eleitas, elas são eleitas para representar o povo, né? E aí, qual o papel? O papel é justamente identificar as dificuldades e tentar solucionar. Então, hoje a gente tem muito pouca gente justamente com esse perfil, que é o perfil fazedor, é o perfil que resolve, né? Então, ela foi acertando, pelo que a gente está vendo aqui, sem nem saber, não estava perdendo tempo com outras coisas, ela queria resolver, né? É verdade. E o segredo de tudo isso é você criar redes. Rede com Novacap, rede com SEB, rede... E aí, quando aparece o problema, você já vai lá e vai já criando atalhos para que aquela situação já seja resolvida. Então, quando eu entrei em 2019, nós tínhamos demanda de 2016, 17, 18, tudo atrasada. E nós colocamos em dias. Fantástico. O Brasil precisa de mais Ana Marias, né? É um trabalho lindo. E a gente trabalha com campanhas políticas, com desenvolvimento desde 2010 nesse trabalho. E, Natália, quando eu pensei em desenvolver o software, né, que eu uso para campanha política, foi olhando isso. Como ajudar
a gente ter representantes assim que ouçam as pessoas, que executem, que tratam bem o dinheiro público, que não chega lá querendo só se beneficiar, né? Mas sim atender uma população. Esses dias até escutei de um político tradicional da cidade, que ele falou uma coisa importante. Ele falou, a política, principalmente a política assim, ela tem que ser feita para quem precisa, né? Porque o rico, a pessoa que tem poder aquisitivo, ela dá o seu jeito, ela paga Exatamente. as coisas. Mas a política assim de base é para isso. E o que eu sinto no Brasil é a falta deste trabalho, porque as pessoas precisam de uma oportunidade, né? Verdade. Muitas pessoas com uma oportunidade elas transformam tudo. Sim. A Ana Maria contou aqui as oportunidades que foram aparecendo e que ela aproveitou todas. Então, fantástico. E muitas vezes o que é que acontece? A pessoa que é verdadeiramente vocacionada, ela às vezes não consegue chegar lá, né? Porque a política ela tem caminhos que dificultam isso, né? E aí você até falou agora, Cleiton, sobre o seu software. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, porque eu sou antiga, né? Eu sou do tempo que se fazia campanha. Eu trabalhei em campanha lá em Pernambuco, campanha para prefeito lá em Pernambuco, que era só a liderança comunitária, era o papelzinho, a gente trabalhava tudo, né? Tudo na mão, o controle era assim, a gente não tinha muito dados para lidar com isso, né? E hoje, com a tecnologia, a gente sabe que é possível fazer esse trabalho de melhor forma. Como que esse software funciona? De que forma ele pode ajudar pessoas que não tenham uma grande estrutura, por exemplo, de campanha, a ter um melhor resultado, justamente por, né, conseguir alcançar um maior número de pessoas? Porque quando eu fui convidado, né, esse software nasceu para a campanha presidencial da Marina Silva, né? Ela não era conhecida no segmento evangélico, e aí uma pessoa me chamou, que eu sou de tecnologia, para ajudar a desenvolver alguma coisa nisso. E o que a gente pensou foi o seguinte, a visão celular da igreja, células, pessoas. E aí eu fiz uma análise, em 2008 aconteceu a campanha do Barack Obama. E o Barack Obama trouxe o Yes, We Can. Ele se conectou com as pessoas se sentiram parte daquele processo. Foi um movimento nos Estados Unidos muito grande. E o que acontece na política, que já acontecia no modelo tradicional, na folhinha de papel, era cada liderança, eu tenho tantas pessoas, são essas, e aí faz a reunião. E o que a gente trouxe com o software foi essa facilidade. A gestão, o controle, poder dar o mérito das pessoas que realmente trabalham. Então a gente acelerou esse processo. E com esse modelo, é um modelo de campanha muito mais barato, que foi o que a Ana Maria falou aqui. Ela fez redes para conseguir administrar a cidade. E esse trabalho é um trabalho de rede. Você vai dividir, porque uma pessoa só fazendo fica pesado. Agora, se você tem várias pessoas fazendo, multiplicando essa informação, isso fica leve. Então, é um modelo, é uma estratégia de campanha que a gente tem hoje, ao longo de 12 anos, números incríveis de mais de 80% dos nossos clientes que executaram essa estratégia de relacionamento, de cadastro, de tudo, foram eleitos. E um número muito importante também de quem entra nessa base. Agora, com a Ana Maria, quem aceitar fazer parte desse projeto que ela está construindo, grande maioria dessas pessoas vão votar na Ana Maria porque vão criar conexão com ela. Muitas já têm. E ela vai alcançar mais pessoas nesse modelo muito mais rápido. Entendi. Você falou aí do Barack Obama, né? Independente de lado político, né? O Barack Obama, para mim, é um dos maiores comunicadores que a gente tem na atualidade, né? E na política, então, ele é para mim um gênio da comunicação, porque isso é uma das coisas também que é importante. A campanha ela envolve muitos detalhes e muitas áreas e nenhuma ela pode ser ignorada, né? Então a gente tem aí a tecnologia, a gente tem o olho no olho, porque ninguém se engane achando que eleição é internet e é rede social. É olho no olho. Se não tiver o olho no olho, se você não for para a rua, qual é a grande diferença justamente desses grandes nomes da política? Aí você vê um Barack Obama que é uma pessoa super carismática, né? Aquilo é real. Embora ele tenha muito treinamento, sempre teve muito treinamento, mas é natural da pessoa, né? É real esse estar próximo, né? E é uma característica que a gente vê, inclusive, em políticos aqui, né? A gente tem o caso do próprio presidente, o presidente Bolsonaro.
O que é o presidente Bolsonaro? Eu lembro em 2017, eu estava aqui no aeroporto de Brasília e vi uma movimentação grande assim. Eu falei, gente, deve ser algum artista. Achei que era tipo Luan Santana, alguma coisa assim. Quando eu fui ver, era o então deputado Bolsonaro, cercado de pessoas. Ou seja, você pode gostar, você pode não gostar, mas você não pode negar que ele tem um carisma natural e quanto a comunicação é importante para isso, e é uma coisa natural. A gente consegue perceber isso na história da Ana, porque não é fácil você vir de outro estado, não é fácil você chegar num lugar, você ser aceito por aquela comunidade, né? E você conseguir fazer parte da vida daquelas pessoas de forma a conseguir ajudá-las e transformar aquela realidade. Né? Então, a gente vê hoje que, na verdade, a eleição, o que é muito bom, ela hoje é feita de vários pequenos detalhes, né? Mas que acaba, no final das contas, às vezes, até igualando um pouco mais os candidatos por causa desses diferenciais. Né? E uma coisa que eu vejo importante agora é que as pessoas, com a informação, com a internet, o poder de informação ficou maior e as pessoas não são leigas. Todas têm uma vida política, principalmente em relação à política. Todas acompanham a política pelo WhatsApp, pelas redes sociais, nos sites, e elas reconhecem quem tem trabalho, quem não tem trabalho, verdade. Quem apareceu do nada e vai gastar um caminhão de dinheiro, né, mas não tem serviço prestado. Então, as pessoas estão de olho nisso tudo. Então, tem que criar essa conexão. E a Natália é especialista em comunicação. E aí, Natália, eu quero que você fale sobre isso. Como a gente viu agora a história incrível da Ana Maria, e ela tem isso, a comunicação para alcançar mais pessoas. O que você poderia acrescentar para a Ana Maria? Eu queria só fazer uma observação Sim. antes, Natália, que também eu aproveitei nessa oportunidade na administração, eu pensei, já que eu vou ser uma gestora, né, lidar com o povo, na prática, eu vou também me qualificar. Aí fiz uma pós-graduação. E aí disse para todos eles, cada um que está aqui precisa se qualificar. Eu tenho até um exemplo muito lindo de uma menina que nunca tinha trabalhado, nunca tinha saído com salto, sempre a vida inteira dentro de casa, cuidando dos filhos. Hoje ela dá show. Hoje ela domina o computador. Para quem finalizou o ensino médio, tinha mais de 20 anos. Então, eu incentivei a essas pessoas a terem uma oportunidade de melhorar, tanto profissionalmente, e o governo ele oferece vários cursos pela EGOV. E eu falei, olha aqui a oportunidade. Saiam com currículo melhor, porque política passa. Então, daqui a pouco, se você não estiver envolvido na política, você está qualificado profissionalmente. Então, fazer esse desmame, não é, da dependência para as pessoas caminharem com as suas próprias pernas. Até a própria dependência do governo, né? Isso é importante, né? Porque Brasília gira muito em torno disso, né? Tem muito concurso público, tem muita dependência do governo, até para as pessoas se desenvolverem e verem que elas têm outras opções. A questão dessa moça, muito provavelmente, ninguém tinha dito a ela que ela podia, ela nunca tinha visto uma mulher que conseguiria. Então, a sua história é uma história inspiracional, né? E é isso, Cleiton, respondendo a sua pergunta, que a gente tem que usar muito na comunicação, né? No caso de uma campanha, porque é isso que faz com que você crie conexão com as pessoas. As pessoas começam a se identificar, é o que a gente chama do storytelling, né? Você conta a sua história e as pessoas se identificam com a sua história. Sempre vai ter um grupo de pessoas que vai se identificar com a sua história. Seja por ser nordestina que veio para a capital do Brasil, seja por ser uma mulher que lutou para conseguir, por ser uma mãe de família que tinha várias atividades para fazer, por ser uma pessoa que desbravou um espaço naturalmente masculino, porque a política é ainda o espaço muito masculino. Imagina você conseguir ser administradora, a primeira administradora de uma cidade, né, do Distrito Federal, é um espaço masculino, você conseguir. Então, a sua história é uma história inspiracional. Todos têm uma história para contar e precisam fazer uso disso na comunicação de suas campanhas para que eles possam ter as pessoas se identificando e escolhendo. Eu me identifico com essa pessoa, eu penso como essa pessoa. Hoje em dia,
As pessoas têm muito medo de falar, né? Para não ser cancelado. Não, porque eu não vou falar, não vou isso, não vou aquilo. Mas os que falam, eles conseguem mostrar o que é que eles pensam e eles atraem um público que também pensa igual. A gente nunca vai agradar todo mundo. A gente não precisa atacar ninguém. A gente não precisa entrar em discussões desnecessárias, né? Mas a gente precisa se posicionar sim, porque a gente está precisando disso hoje. A gente precisa saber como que as pessoas pensam. E a comunicação, ela precisa trazer isso. Muitas vezes a gente não dá atenção a alguns pequenos detalhes, mas isso é tão interessante. Eu lembro, eu trabalhava com um político, né? Não posso nem dizer o cargo, não pode ser identificado. Eu trabalhava com um político que é uma pessoa assim, maravilhosa, fala com todo mundo, ele entra, se ele entrar no lugar, tiver 200 pessoas, ele vai falar com as 200 pessoas. A gente entrava no hospital, entrava onde fosse, ele fala com todo mundo porque é da natureza dele. E uma vez a gente estava no lugar, recebendo uma escola, um pessoal de escola, e eu só olhando ele falando com as crianças, e ele faz aquilo porque ele gosta. E aí veja a comunicação. A visão do profissional de comunicação como é diferente. Eu cheguei perto dele e falei assim, o senhor precisa se ajoelhar e olhar no olho da criança, porque isso faz toda a diferença. Para mim, que estou trabalhando nos bastidores, porque eu preciso ter imagem, né? E para a criança, porque você fica igual a ela. E é tão engraçado, porque aí depois disso ele passou a fazer exatamente isso e a gente começou a perceber. Tanto ele, né, na resposta que ele tinha daquelas crianças, quanto a gente da equipe de comunicação, a gente passou a ter imagens muito legais. A gente passou a ter imagem de bastidor, que é muito importante, o Barack Obama sempre usou muito, né? Então, assim, é uma bobagem, né? É só o adulto baixar, é só você Simples. dar um toque, assim. Simples, Mas muito tem umas simples. coisas que a gente precisa, né, saber, conhecer para usar. Às vezes, uma roupa, né? A gente diz assim, mas a roupa... Ah, mas eu sou assim, mas a roupa... Mas a gente precisa estar de forma adequada em todas as situações. Por exemplo, eu vi, a gente estava até assistindo uma série, uma pessoa foi se encontrar com a rainha da Inglaterra, lá na casa, e foi com um salto enorme, assim, se encontrar com a rainha, e a rainha estava pronta para fazer uma caçada. A rainha estava de bota. Então, foi todo mundo de bota, todo mundo pronto, e estava aquela mulher lá de salto alto, porque ela achava que ela ia impressionar a rainha. Então, assim, às vezes, o menos é mais. O menos é né? mais. O menos é mais. Você precisa se colocar no lugar daquela pessoa com quem você vai se encontrar. Né? Empatia, né? Ter empatia. O menos chega. Exatamente, exatamente. Então, assim, não é criar uma imagem que não existe, porque tem político que faz isso, né? A gente vê aí. Aí tem político que nunca comeu pastel na vida, vai comer pastel. Aí tem político que nunca parou numa feira, para na feira, tropeça, cai, porque não sabe nem andar por ali. Falar em pastel, Né? Natália. Falar em pastel, você sabe que a gente sai sem... terminou o período, né? Você vai ter que procurar o jeito de se virar. De se virar. Desde 2012, eu estou trabalhando com pastel e caldo de cana. Ai, não me diga isso, Olha não. Não só, me diga isso, um não. empreendedor Deixa eu te falar. aqui. Em 2012, eu estava saindo do Conselho Tutelar e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, em 97, eu tinha uma barraquinha lá no Riacho Fundo 2 e acabei que não deu certo. Mas meu nome ficou lá nos registros da administração. Quando foi em 2011, eu falei assim, gente, será que eu não tenho direito? Não, porque em 2012 eu vou sair do segundo mandato, eu não sei o que é que eu vou fazer. Fiz um requerimento lá para a administradora, na época, uma pessoa a quem eu sempre me inspirei também, muito simples. Ela era administradora do Riacho 2, mas morava em outra cidade. E aí eu mandei fiz um ofício lá para ela, e aí me autorizaram com uma barraquinha lá no Riacho. E aí eu falei, o que é que eu vou vender? Só para contextualizar o pastel aí. E aí eu falei, vou pegar roupa. Aí, para segurar lá o ponto, eu levava roupa, sapato. Era no descampado, não tinha tenda, não tinha nada. Então, as roupas melhorzinhas e os sapatos, os melhores, iam saindo logo. O restante ia virando bico de tanto sol quente. Ninguém queria comprar mais. Aí eu falei, esse negócio não vai dar certo. Passei a vender balinha. Comprei pipoca, salgadinho, balinha. Meus meninos danaram, pequenininho, ia para a escola, danaram a comer. Eu falei, isso não vai dar certo. Aí eu olhei para um lugar assim, tinha um senhor com uma máquina de caldo de cana.
Só do outro lado lá, só fumando e não vendia nada. Eu falei, vou investir num pastel e caldo de cana. Aí meu marido falou, não sei o quê. Eu falei, tá bem. Quando o meu último pagamento do Conselho Tutelar saiu, eu fui lá, comprei o maquinário, arrumei uma lona, fiz um quadrado, fiz uma barraca. Naquele dia eu já saí com R$ 150. Olha, que Eu voltava maravilha. todo domingo com R$ 5, R$ 10 para casa. Naquele domingo, que eu já estava com o maquinário, eu levei R$ 150 para casa. Até hoje, meu marido não quer deixar mais um dia de vender. E aí eu saí da administração agora, eu falei, o que eu vou fazer? Aí meu filho estava trabalhando no quiosque lá próximo. Como arrumou o emprego agora, fixo, eu falei, vai ser eu. Aí eu vou para lá todo dia, às 2 da tarde, frito pastel, quem vem comer ali, já come ali no quiosque, e aqueles que pedem, eu subo na minha motinha, põe na minha garupa e vou lá entregar e volto. Olha Minha que gente, maravilha. olha só. Inacreditável É. essa mulher. Todos Fantástico, os dias eu faço fantástico. isso. Storytelling, né? É. Ela tem muita exatamente. coisa para Para contar. contar. Aí me perguntaram se eu não tenho vergonha de fazer isso, porque você foi administradora. Eu falei, olha, a moto, quem paga, que a moto é minha. Os pastéis é comprado com meu dinheiro. Ela leva aonde as pessoas querem. Não estou fazendo também isso porque, precisam me ver. Não, eu preciso ganhar meu dinheiro agora. É um dinheiro honesto, é um trabalho digno. Sim. E as pessoas gostam de caldo e pastel. Exatamente. Eu quero até saber onde é o ponto. Porque Vai eu já lá que eu vou querer ir lá. mandar. Nunca mais tomei um caldo de cana. Pois é, pois Vou você lá. vai tomar lá na barraca do senhor Luiz. Pronto, vou lá. Deixa eu fazer mais uma pergunta. E aí me conte agora como é que está a sua vida hoje. Saiu lá da administração de Riacho Fundo 2. A senhora contou que tem uma ligação com a deputada Celina Leão há muito tempo. E aí, como é que está? A senhora é realmente pré-candidata a deputada distrital? Como é que está isso? Sou pré-candidata, tenho a plena certeza que Riacho Fundo 2 precisa melhorar muito mais, trazer mais equipamentos públicos como banco, tantos outros equipamentos que necessitam um batalhão da Polícia Militar, delegacias que ainda não temos, uma cidade com 100 mil habitantes, não temos uma delegacia, não temos uma companhia da Polícia Militar, não temos uma delegacia, Correios, precisamos de trazer tudo isso. E eu vejo que precisamos lutar, precisamos estar no meio para ir em busca desses sonhos. E sonhos não só nossos, mas de toda uma população que precisa melhorar a sua qualidade de vida. Entendi, é verdade. Qual é o partido? A senhora é... Partido Progressista. O Partido Progressista, não é isso? Deputada Celina é nossa presidente, uma mulher empoderada, a quem eu me espelho todos os dias. E aí a gente está nessa luta aí. Ana Maria, você com toda essa história e esse trabalho lindo que você já vem fazendo ao longo de todos esses anos, como que está hoje a recepção da sua pré-candidatura na cidade? O que você está sentindo das pessoas? Olha, hoje mesmo foi muito interessante. Nós temos um grupo de mulheres que fazem ginástica toda segunda e quinta-feira. E eu faço parte desse grupo. São mais 70 mulheres. Aí hoje, aquele frio danado, teve um recadinho lá, falou, olha, vamos levar o café da manhã, vamos fazer a ginástica e depois tomarmos café. Quando eu cheguei lá, o povo não foi, o padre lá da minha paróquia, eles estão finalizando uma obra lá, e aí me perguntaram assim, quem tem habilidade para pegar aquela máquina que vai, aquela máquina pesada que vai limpar, para tirar a granitina, limpar ali aqueles negócios. Aí eu falei, em 98 eu trabalhei, não sei se dou conta, estou com o braço todo dolorido. Limpei lá. Olha isso. Eu acho melhor Então, a gente assim, perguntar o que é que ela não faz, Cleiton. É melhor, o que é que não faz. Porque o que faz, a gente já está vendo que a Pois é. disposição é para nessa, qualquer coisa. e nessa paróquia, eu já estou lá há 24 anos, vai fazer 25 anos agora em julho. Você canta, né? Prestando serviço, que foi outro presentão que eu ganhei de Deus. Não é? Eu vejo assim, nem toda mulher, hoje, se disser assim, eu quero ir para a política, pode.
E nem toda mulher, nem todo homem que diz, eu quero cantar também pode. Então, eu digo que isso foi um presente grande de Deus e que também hoje eu escutei. Na hora que eu estava limpando lá o chão, limpando com rodo e eu com a máquina, e ela no meu lado falava assim, poxa, como você me encanta, como você me toca quando está cantando. Eu falei, e é mesmo? Será? Ela falou, pois é, você canta com a alma. Eu não sei de que forma, mas é o que dizem. Então, assim, eu posso acalentar, eu posso acalmar, também com esse presente que Deus me deu. E tenho também um coral de mais de 30 crianças que cantam comigo em alguns locais do Riacho Fundo 2. Maravilha. Que história, né, Cleiton? É. Essa é a Ana Maria. Foi um prazer conversar com a senhora Ana Maria, pré-candidata a deputada distrital. Que Deus lhe abençoe e que dê Amém. tudo certo, né? Eu acho que a Amém. gente está precisando muito de pessoas com esse perfil, não é, Cleiton? Não só aqui na Câmara Distrital, mas a gente está precisando disso no Brasil. A gente está precisando de pessoas e de mulheres, especialmente como ela, que inspirem outras mulheres a fazerem a mesma coisa. Nós precisamos ampliar o número de mulheres atuantes na política, que isso já vem crescendo, né? Graças a Deus, nos últimos anos tem aumentado e que isso continue, né? Mas que outras pessoas também vejam, tenham a possibilidade de vê-la, né, atuando, para que se inspirem e tomem a iniciativa de mudar a sua vida, né? Não só na política, mas nas mais diversas áreas, né? Então, às vezes, você vê pessoas com tantas condições e as pessoas não têm a iniciativa de mudar a própria vida, né? Ou de ajudar outras pessoas. E é uma história realmente inspiradora. Parabéns, Ana. Obrigada. Eu vejo assim que quando você vive, quando você faz aquilo que gosta, ele não tem dificuldade de você falar. Você não precisa copiar. Você fala aquilo que vive. É quando eu fiz meu TCC, então eu falei, o meu tema era como é que é? A intervenção do Conselho Tutelar no processo ensino-aprendizagem. Então, eu vivi aquilo. Eu ajudava crianças que tinham dificuldade em aprendizagem a ir no COMP, onde tem o Centro de Orientação Médica Psicopedagógico. É uma equipe multidisciplinar que fica aqui na Asa Norte, que ajuda essas crianças a melhorar essa dificuldade de aprendizagem. Então, eu falei nesse TCC daquilo que eu sabia, então eu não tive dificuldade. Então, falar dessa minha estadia por onde eu passei, isso ela é real, não me deixa intranquila, e a gente pode... E as pessoas sabem. Então, o que eu estou falando aqui, alguém diz assim, não, eu sei falar de você, porque eu conheci sua realidade. Prevalece, né, a verdade prevalece. A verdade prevalece. Não tem que alterar, não tem que aumentar. É só dizer o que a gente fez, viveu. E só mais uma observação. Em 2007, quando eu estava ainda na paróquia, eu fiz um vídeo. Era um curso que estava tendo na paróquia com os professores do Rio de Janeiro. E, naquela época, eles me disseram assim, você podia participar desse vídeo, que era para contar a história de quando eu cheguei no Riacho. E lá nesse vídeo, eu dizia assim, olha, eu espero um dia um Riacho bem melhor. E eu vou lutar por isso. E eu jamais imaginei que eu fosse a gestora para cuidar da minha própria cidade. E tem muito mais pela frente, Ana Maria. Verdade. Com certeza, teu caminho está traçado. Você é uma mulher guerreira, merece tudo de bom, né? Acredito muito nesse trabalho. E agora temos aqui uma pré-candidata de respeito, que merece o voto aí quando chegar nas eleições em outubro. É verdade. Eu tenho muitos amigos no Riacho Fundo 2, muitas pessoas conheceram o meu trabalho, muito mais. Foi expandido em vários cantos do Riacho Fundo 2. E eu sempre digo que Deus tem algo para nós, não sei aonde, mas Deus tem algo para nós. Se eu conseguir chegar até aqui, a missão foi dada até aqui, sair de cabeça erguida, sem decepcionar
a minha deputada federal, deputada Celina Leão, nosso governador e a toda a sua equipe. Então, acredito que Deus tem algo melhor. É Isso isso, aí. gente. Muito obrigado. Foi ótimo, né, Natália? Ótimo, foi ótimo. Obrigada, e foi um prazer conhecê-la. Igualmente. Sabe, o Cleiton já é um amigão aqui, já batemos altos papos na administração. Muito obrigado pela oportunidade e pela credibilidade no meu trabalho e na minha pessoa. Obrigado. Nós que agradecemos também pela chance de ouvir, né, essa história tão inspiradora. Muito obrigada também. Obrigada, Cleiton, também. E estamos aí. Ok.